Olá, bom dia, pessoal. Como foi dito, eu sou o Danilo, lidero a Superior no Brasil e na América do Sul. E queria falar um pouquinho com vocês sobre transportadores de correia, de como a tecnologia de IoT e de nuvem, de fato, tem transformado a forma como a gente opera e mantém os transportadores de correia. Mas antes disso, se me permitir, muito brevemente, um overview rápido sobre a Superior Industries. No mundo, a Superior é uma multinacional americana, com mais de 30 localidades espalhadas entre as Américas, Europa e Ásia. Nós somos fabricantes de britadores cônicos, de britadores de mandíbula, de peneiras vibratórias e também de transportadores de correia e seus componentes. No Brasil, nós estamos desde 2015, são 200 pessoas espalhadas em 4 campos, na fábrica em São Paulo, unidade em Minas Gerais, unidade no Pará e unidade no Maranhão. Focado estritamente em componentes para transportadores de correia para mineração. Muito bem. Quando a gente fala de transportadores de correia e seus componentes, é importante começar com um entendimento de custo. Quais são os custos de componente na vida de um transportador? Se a gente pegar 10 anos da vida de um transportador e anualizar esse custo, a gente vai ver que, invariavelmente, a correia é o maior custo de um transportador. A correia, de fato, é o que interessa no transportador e quase que nada mais. Os rolos, eles são 10, 15, quando muito 20% do custo de manutenção de uma correia. De fato, os rolos, esses carinhas pequenininhos, eles só existem para uma única razão na vida, uma única razão, que é a de proteger a correia. E, no entanto, eles são os que mais dão dor de cabeça. Os rolos são os que mais colocam a correia em risco de rasgo, mais colocam a correia e a operação em risco de potencial princípio de incêndio. E esse é um problema grave que precisa ser resolvido. Ok. Da onde vem o problema? É importante entender da onde vem. São 1.000 quilômetros de correia transportadora na mineração brasileira. Aqui estamos falando de números de altitude de cruzeiro. Nada de muita precisão, mas são números reais. Mais de 1.000 quilômetros. Nesses 1.000 quilômetros de transportador, estamos falando de 3 milhões de rolos de base instalada. 3 milhões de rolos distribuídos numa linha de 1.000 quilômetros. Se a gente pega 10% de replacement, de reposição anual, que seria assim, classe mundial, a gente está falando de 1.000 rolos todos os dias, dentro de um universo de 3 milhões que vão chegar ao fim de vida. Então vamos lá. São 1.000 rolos hoje, 1.000 rolos amanhã, 1.000 rolos depois de amanhã e assim sucessivamente ad eternum. Os 500 que a gente não pegar hoje, eles falham amanhã. Então a gente tem aí um problema que é isso aqui. É a verdadeira agulha no palheiro. A gente tem que descobrir todos os dias quais são os 1.000 rolos dentro dos 3 milhões que vão falhar hoje. E aonde eles estão nessa linha de 1.000 quilômetros. Essa é uma missão importantíssima. É uma missão que a gente compartilha contigo. Hoje, os mecanismos de resolução desse problema, eles são arcaicos, eles são rupestres, na verdade. A gente tem uma câmera termográfica e uma prancheta de papel. A gente cria um exército de inspetores e dá na mão deles essas ferramentas e pede para o camarada caminhar 1.000 quilômetros toda semana, na esperança de ganhar na loteria e achar isso aqui. A chance de conseguir tirar uma foto dessa é similar à chance de ganhar na Mega Sena. Aqui a gente tem um rolo que está operando com um rolamento já no seu fim de vida. A gente tem um rolo que está aí operando aos seus quase 90 graus e que tem a sua vida limitada em termos de horas, não mais em termos de semanas, meses ou anos. Horas. Situação gravíssima. A turma, então, escreve na segunda super ferramenta que a gente dá para eles, que é a prancheta de papel, e diz, olha, está aqui a lista que eu encontrei hoje.
né? A inspeção fica feliz quando de fato encontra. E tem que ficar feliz mesmo. É dificílimo o trabalho. É dificílimo o trabalho. Bom, a efetividade desse método, por melhor que seja a equipe de inspeção, por melhor que seja o inspetor, é um problema que não é passível de resolução por inspeção humana. É uma agulha no palheiro. O custo disso é gigantesco. Não precisa nem falar de custo de parada de correia, já se vê o tamanho do custo. E talvez mais importante que isso tudo é a exposição ao risco. A exposição que a gente coloca a equipe de inspeção no campo, a exposição que a gente coloca o ativo, ou seja, uma correia que está sempre sob risco de rasgo, sempre sob risco de fogo. E a situação fica ainda mais complicada num futuro próximo, onde as pressões ambientais nos fazem clausurar as correias. E aí sim, não tem inspeção humana. Esquece. Aí você fala, não, mas tem a sala de controle. Não, a sala de controle sabe tudo o que está acontecendo na planta. Mais ou menos. A sala de controle não é muito diferente. Essa aqui é a visão da sala de controle de transportadores. Você pega aqui, isso aqui é um típico pátio. Então, aqui, 1, 2, 3 transportadores na horizontal. E esses caras, eles têm o estado de verde, está rodando, está tudo ok. Está cinza, porque está parado. Ou, quando muito, a gente tem aí um alerta de sobrecarga no sistema de acionamento. O transportador é um semáforo, né? É verde, amarelo, vermelho. É isso. Quando, na verdade, lá dentro, hoje, a gente consegue medir temperatura de rolamento, a gente consegue medir vibração de rolamento, a gente consegue medir carga, rotação, espessura de camada de aço, espessura de camada de borracha, a gente consegue medir, basicamente, ter a foto de cada um dos rolos que estão lá dentro. Num transportador de 600 metros de comprimento, a gente tem aí 15 mil pontos de dados de leitura. Transportadorzinho de meio quilômetro. Verde, amarelo, vermelho, 15 mil pontos de dados. São mundos completamente diferentes. Esse aqui é o mundo da década de 60, excelente na época. Esse aqui é o mundo de 2020, hoje. Funciona assim. Dentro do rolo, existe uma eletrônica embarcada. Essa eletrônica embarcada está protegida lá dentro. Ela gera a sua própria energia, sem necessidade de bateria nem nada. Ela dura o tempo que durar o transportador, o dispositivo, ou seja, o rolo. Ela faz todas as medições e faz a transmissão para onde tem que ir. Essa tecnologia já vem sendo desenvolvida há mais de 5 anos, desde que a Superior chegou no Brasil. Ela já tem mais de 3 anos de teste, inclusive na mineração brasileira, nas aplicações mais parrudas que você possa imaginar. Ela maturou no decorrer dos últimos 2 anos e meio. E essa maturação veio de 2 formas. Primeiro, da confiabilidade do hardware dentro do dispositivo, protegido dentro do rolo. E segundo, a curva de custo da eletrônica, que de fato caiu vertiginosamente. Há 5 anos atrás, isso daqui triplicaria o custo de um rolo. Hoje, ele tem escala, ele tem custos que dá uma escala para que a gente possa fazer uma adoção em massa. Então, o problema da coleta de dados está resolvido, está absolutamente resolvido. Mas existe ainda um outro desafio, e o desafio é esse aqui. A nossa base de 3 milhões de rolos instalados no Brasil, se a gente assumir aí que cada rolo vai coletar 7 parâmetros, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 10, o que seja, mas vamos dizer 7. Estamos falando de 21 milhões de leituras para tirar uma foto. 21 milhões de leituras. Se a gente tira uma foto a cada hora, pode ser uma foto a cada minuto, pode ser uma foto a cada segundo, sem problema nenhum, mas vamos dizer 1 hora, está suficiente. A gente está falando de 500 milhões de leituras por dia. 500 milhões de leituras. Isso é muito importante de entender. Não existe IoT sem cloud. E a razão é por isso aqui. Não existe infraestrutura de TI,
na mineração mundial capaz de processar e digerir esse volume de dados. Não existe. De fato, no mundo, só existem 4 companhias que têm essa capacidade de processamento. São os Big Four. Microsoft, Apple, Google e Amazon. Ninguém mais tem esse nível de capacidade de processamento. E é por isso que há 2 anos atrás a gente fez uma parceria com a AWS, com a Amazon. A Amazon está disparado na frente de todo mundo em termos de serviço de cloud. Aliás, não tenham medo do cloud. Não tenham medo da nuvem. A nuvem roda todo o nosso sistema bancário, a nuvem roda todo o nosso, a nossa vida digital. De fato, é uma força que não há por que temer, número 1. Há sim que se tomar muito cuidado, mas não existe futuro digital, como se diz de indústria 4.0, sem nuvem. É importante ter isso na cabeça. É importante, sim, fazer com responsabilidade. Importantíssimo. A arquitetura é da seguinte forma. O rolo gera os dados, o rolo transmite os dados são transmitidos através de uma rede LoRa. A LoRa é um protocolo de radiofrequência de longa distância e baixo consumo. É um protocolo que hoje é o padrão das cidades inteligentes, é o padrão das arquiteturas todas de IoT. Ele vai ser substituído num futuro médio de 5 a 10 anos pelo 5G, quando o 5G de fato chegar, mas hoje LoRa é o que há de standard para IoT. Os dados, então, são enviados para o cloud e, então, são processados e consumidos via web, via aplicativo, o que quer que seja. O sistema ele foi pensado para resolver o problema da agulha no palheiro, não só para olhar para rolos. A gente pluga nesse sistema cavaletes inteligentes, a gente pluga nesse sistema raspadores inteligentes, detectores de rasgo de correia, o que vier para alimentar o sistema, para que ele possa, então, processar isso com os algoritmos de AI. É importante que seja uma plataforma aberta para que a gente possa conectar todos os dispositivos independentemente do fabricante. A gente fabrica rolos, nós fabricamos 25 mil rolos por mês no Brasil. Na Superior Mundial são 100 mil rolos por mês, 25 mil aqui no Brasil para mineração. Desses 25 mil, hoje, a gente tem capacidade de produzir 1.000 rolos monitorados, 1.000 rolos inteligentes por mês. Não precisa ser o nosso, pode ser de quem for. Coloca ele, o dado é do cliente, o dado é de vocês. Aliás, abre-se parêntese. Se alguém lhe vende um sensor e não lhe entrega o dado, está comprando gato por lebre. Cuidado. O dado é sempre do cliente. E com esse dado, vocês alimentam o sistema que for. O nosso sistema tem capacidade de receber o dado de quem for. Todo o processamento de AI é feito no cloud. Sistema de segurança de nível de mercado financeiro e um sistema de pay-per-use. Não estamos falando de uma implantação de ERP com um budget gigantesco de 3 anos de implantação. Não, muito pelo contrário. Isso aqui é a instalação do rolo e a virada de uma chave em coisa de 4 horas. Isso tudo está rodando e operando. Pay-per-use. Nós temos o sistema rodando aqui fora, inclusive bem aqui na frente dessa porta na esquerda, para quem quiser ver, operando com rolo de demonstração, com o sistema web. Mas para o pessoal que está online, está aqui um print da tela que monitora o rolo. Então, os quadradinhos verdinhos em cima do lado da fotinho são os números em tempo real. Embaixo são os gráficos históricos de cada um dos parâmetros. Do lado direito, a gente tem todo o histórico daquela posição do transportador. Então, quando o rolo foi instalado, quando o rolo foi removido, qual é o histórico de alarmes, quem deu o acknowledge dos alarmes, quando. Né? Tudo isso está lá. Isso tudo é replicado, evidentemente, nos aplicativos de iPhone, de Android. Né? Mas, de novo, não é uma visão tunelar de rolo. É uma visão do transportador. A gente precisa resolver o problema da agulha no palheiro. Essa é a missão. Então, está aqui a visão do transportador hoje. Lembra que era o semáforo, né? Era o verde, amarelo, vermelho. O transportador agora, você pegar aqui em cima, nessa primeira linha, é um transportador de 300 metros. Esse transportador ele é todo cheio de retângulo. Cada um dos retângulos são os módulos ou as balizas. Né?
Essas balizas, então, se a gente clica nelas, a gente abre, cada uma das balizas tem um determinado número de cavaletes, cada cavalete tem um determinado número de rolos. Né? A gente tem uma visão global de mapa de calor do sistema, ou seja, onde a gente tem uma carga maior, onde a gente tem uma temperatura maior, onde a gente tem uma incidência de alarmes maior. A gente tem todos os relatórios de preditivas. Né? Aqui é importante dizer, os relatórios de preditiva todos, eles são via treinamento de algoritmos de Deep Learning. Né? Então, a gente tem, coleta-se um histórico aí de 1 ano, de 2 anos de operação, e o sistema, ele então, consegue te dizer, olha, está aqui a lista de rolos para serem trocados nos próximos 30, 60, 90 dias. Tá? Sistema todo geoposicionado, ou seja, a gente consegue fazer um overlay dos heatmaps em Google Maps, esse tipo de coisa. Tá? Ok. Está aqui. Te encorajo a passar e olhar, mas mais importante do que isso, eu faço um apelo. Nós estamos aqui hoje, no meio da pandemia, dentro dessa sala, e os que estão remotos em casa poderiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui prestando atenção por uma razão. A gente é apaixonado por mineração. Alguma coisa acontece quando o camarada sente o cheiro do minério, volta para casa inteiro coberto de lama, que ele se apaixona por aquilo. Né? É uma indústria que a gente ama. E a gente não pode deixar um legado de operação de transportador para as próximas gerações da mesma forma que a gente pegou. Não precisa, a tecnologia existe hoje, está resolvida. O problema está resolvido. Agora a gente precisa implantar. E para isso a gente precisa da sua ajuda. Eu lhe peço, nos dê uma oportunidade de trabalhar com as suas equipes, de trabalhar nas suas plantas, fazer um projeto piloto, a gente coloca 1000 rolos em operação. Eu acredito piamente que os senhores não se arrependerão. Tá? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Obrigado pela atenção. Obrigado, Danilo. Tem alguma pergunta da plateia? Meu nome é Amer, mais uma vez, eu queria te perguntar, esse projeto seu, muito interessante mesmo, espetacular, parabéns aí. Ele Obrigado. Pode ser customizado, por exemplo, reduzindo um pouco a capacidade, se tiver interesse, por exemplo, do cliente que quiser só identificar rolo com defeito, simplificar, até para um início de implantação, para uma redução de custo, para dar mais confiabilidade, ele pode ser customizado dessa forma, ou você tem que comprar um pacotão aí que foi isso aí que você demonstrou? Excelente. De fato, esse é o maior desafio que a gente tem. O desafio não é o desafio da tecnologia, a tecnologia está resolvida. O desafio é o da adoção da tecnologia. Então, existe uma mudança de paradigma que vai ter que acontecer na mineração nos próximos anos, e a gente espera que comece aqui hoje, e que é gradual, é natural que seja gradual. Então, o sistema está inteiro preparado para dizer, olha, instalei um rolo na baliza tal, posição tal, o rolo do fabricante tal nessa data. Sem problema. Se é simples assim que vai ser utilizado, ele está pronto. Não precisa de customização. Quando a gente instala o rolo inteligente, faz-se da mesma forma. A única diferença é que, ao invés de informar num aplicativo ou na web, a gente faz a leitura de 2 QR Codes. O QR Code do rolo, o QR Code do cavalete, ele está adicionado. Isso tudo a gente mostra aqui, por sinal. Tá? Não há necessidade de customização. E também não há necessidade, se a gente quiser fazer já a implantação dos rolos monitorados de imediato, não há necessidade de um grande projeto tão pouco. A gente tem mineradoras que já tem a eletrônica embarcada adicionada em contrato, e é uma linha de contrato que o camarada vai lá e pede, e chega o rolo, a gente assiste na primeira implantação, na segunda, terceira, a turma faz sozinha, porque, de fato, é tranquilo, é fácil. Respondi? Ok, obrigado. Danilo, parabéns pela solução que estão oferecendo. Obrigado. A dúvida é a mesma que eu fiz para o Augusto.
No caso, não é possível transformar um rolo convencional em um rolo inteligente, né? O sistema só funciona com um novo rolo instalado. Teria que substituir. Excelente, excelente pergunta. Então, vamos lá. Importante notar que isso aqui é uma jornada transformacional, né? A gente opera transportador da mesma forma como a gente herdou de 2 gerações atrás, quando foi feita a mudança do bulk material handling, né? Do transporte do minério por cavalos e burros de carga para transportador. Da mesma forma como se operava os transportadores há décadas atrás, é como a gente opera hoje. Talvez eles não tivessem uma câmera termográfica, mas não é muito diferente. Então, a gente está falando de uma mudança de paradigma para os próximos 10 anos. Tá? Esses 3 milhões de rolos, eles são substituídos no Brasil, inevitavelmente, nos próximos 5 anos. A gente entende que existe a possibilidade de instalação de sensores na base instalada hoje, sem problema. A gente tem sensores que vão no cavalete, sensores que vão na ponta de rolo. Isso é tranquilo. Metso acabou de apresentar, é excelente. A gente fica muito feliz de ter um player como a Metso também nos ajudando a mudar o paradigma de transportadores. Mas, em última instância, o IoT ele vem built-in. Se a gente apertar o FF, eu sou da época do VHS, se a gente apertar o FF na fita, a gente vai ver que daqui a 5 anos não se vai mais comprar rolo convencional, porque o delta de custo ele é inexistente. Então, como meio de chegar lá, sem dúvida, colocamos sensores em pontas, colocamos sensores em cavaletes, mas o futuro é a tecnologia embarcada. É o futuro. Obrigado. É isso aí. Falamos com o Danilo, da Superior. Muito obrigado, Danilo, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Boa conferência.